é muito engraçada a nossa relação, né? Porque, se for ver de fato, a gente nunca quis ser amigo, né? Não, não foi uma opção. E as circunstâncias foram colocando a gente, né, dentro disso que se chama de amizade e tudo mais. E o mais fatídico, vamos dizer assim, de tudo isso é que quando éramos bebês, Sim, memórias. Momento num, memórias. memórias, numa circunstância inusitada e imprevisível, sabemos que já nos tínhamos encontrado. Como sabemos? Porque foi um momento inusitado presenciado por nossos pais. E nós também. Que foi. Mas a gente era tão bebê que a gente não consegue lembrar. Sim, né? isso é contado, né, pelos nossos progenitores, em que era uma tarde de algum final de semana do ano de 1975, 76, talvez, por ali. Por aí. Estávamos num parque aqui de Curitiba chamado Passeio Público. Mistura de zoológico com parque, alguns animais. E naquela ocasião havia um gorila nesse parque. E todo mundo parava. E eu pararia hoje, inclusive, porque admiro esses animais. Eu acho que eles são mais Sem humanos do que dúvida. os humanos. Sem dúvida. E aí a história conta que... Aliás, eles sabem muito mais de si do que nós mesmos, né? Exato. Eles não têm crise de identidade. Nenhum deles tem. Se tem, não nos contam. Mas aí é problema deles. E aí, eu acho que sempre os símios sempre causaram bastante fascínio em alguns homens por semelhança, por repulsa. E aí eram... Tanto que eu chamo eles de facímios. E aí aquele fascínio aproximou aquele público que estava à frente ali da jaula do gorila. O gorila ali se expõe um pouco irritado com tudo aquilo, talvez um gorila autista. Aquele barulho, aquele monte de gente ali. Ele se recolhe aos seus aposentos e sai desse aposento com a mão para trás. E num movimento ágil, despeja a bosta em quem estava grudado na sua jaula para assisti-lo. E quem estava na frente dessa jaula assistindo? Nós, em colos de nossas mães. Eu poderia ser preciso em dizer que fomos atingidos por bosta? Não sei. Poderíamos justificar isso, o autismo em nós? Talvez. Mas o certo é que estávamos ali mesmo antes de nos conhecermos, mesmo antes da amizade se apresentar, porque não sabemos como ela nasceu. Mas sim, estávamos lá, e essas histórias foram perpetuadas por nossas mães, que nos trazem esse mesmo momento antes da amizade existir, e provavelmente, talvez não a amizade, mas nós, suponho, que tenhamos nos conhecido através de nossas mães, porque no colégio que estudávamos, as mães aguardavam os filhos, né, ao final do período ali de aula, e acredito eu que naquele momento de aguardar, as mães se conheceram e nós somos obrigados a conviver então juntos
por conta delas se conhecerem e acharem que deveríamos ser amigos. Hoje acho que elas não estavam erradas. Naquele momento eu não sei muito bem, porque minha memória, apesar de ser bastante que remonta a idos profundos, eu não recordo de um primeiro contato com o Alexandre ali, muito embora eu guarde com referências, coisas dessa mesma época, que lembro que eu e Alexandre, vou expô-lo, um exposed aqui, um recreio qualquer, talvez 80 e alguma coisa, início da década de 80, talvez estivéssemos ali com uns 8, 9 anos, e não sei por que brincávamos de detetive, não o detetive jogo, mas que nós andávamos pelo pátio do colégio como detetives ou como achávamos. Novo Ateneu. Colégio Novo Ateneu, que depois, há muitos anos atrás, transformou em colégio integral. E ali nós andávamos como detetives, ou como achávamos que detetives deveriam andar, que era uma forma patética. E nisso, o senhor Alexandre tinha um hábito bastante saudável de comer cheeseburger e fantaúva. X-salada, exatamente. E nesse caminhar esdrúxulo, o senhor Alexandre escorrega, vai o X-salada para um lado e tal. Quando ele levanta, eis que percebo que Alexandre começa a usar uma tendência que depois se estabeleceu ao longo dos anos na sua predileção por moda, que foi usar um brinco de tomate. Alexandre recusou. Então, essa é uma das memórias, um exposit do Alexandre, de ter usado na infância brinco de tomate depois de cair com um X-salada nas mãos. E o engraçado disso tudo, né, são as coincidências todas, né? Primeiro, teve esse fato na nossa infância que nos unia, porque a gente tava lado a lado, né? Você não imagina que o gorila tinha bosta suficiente para jogar, vamos dizer assim, abranger um raio de 30 graus, por exemplo. Ele calculou. Deve ter sido uma coisa muito restrita. Então, a gente, nessa situação, tava um do lado do outro ali, carregado pelas nossas mães, nossos pais, não sei. E o engraçado é que daí depois, que daí a gente começa a frequentar uma casa do outro e tudo mais, daí você que comenta isso, né? E a gente tava falando de gorila, exatamente. Pô, gorila é massa. Puta, gorila é massa pra cacete, né? E você pega e comenta. Cara, não, a minha mãe, né, falou que a gente tava lá e tal um dia e jogou, o gorila pegou e saiu do cantinho dele lá e jogou merda no meu pai, jogou na minha mãe, pegou em um monte de gente, porque foi assim, tinha uma grade, né, uma daquelas telas. Isso. Era uma tela de arame entrelaçado em formatos assim são losangos, né, colocados assim, e ela pega e acerta um determinado ponto e ela explode e pega determinadas pessoas. Pegou na gente. Eu falei, não. Cara, meu pai disso. Conta isso. Meu pai falou que tinha lá. E daí o macaco ficou, né? Não era gorila. Né, o macaco ficou, puta vida, deu uma cagada na mão e... que é um comportamento natural. Daí depois a gente vai passar a estudar na mesma merda de colégio, né? Na mesma série, na mesma sala. Uhum. E eu não sei em que circunstância daí que foi que a minha mãe acabou conhecendo a tua e as duas pegaram e acharam que era viável. Olha, deve ter sido assim, né? Tipo, olha, as crianças normais acabam não se dando muito bem. Mas, de repente, você... E a gente daí... eu passo a frequentar a tua casa, uhum. né? E passo a frequentar o apartamento, na verdade, você morava do outro lado da rua, do Novo Ateneu. Exato.
né? Primeira matada de aula na minha vida foi na tua casa, inclusive. E daí, depois disso, a gente pega e vai sendo colocado juntos ali, né? E eu sempre lembro disso, assim, né? E parecia que a gente entendia muito um ou outro sem precisar nem falar, tanto que tem essa sincronicidade num modo meio junguiano, e eu não gosto de Jung, tá? Do primeiro fato, que seria a união pela bosta do gorila. O segundo fato, que seria a gente parar na mesma série. Coração. Na mesma série, né? Na mesma sala. A minha mãe acabar conhecendo a tua e depois virar esse contínuo, vira uma redundância de sincronização, não sincronicidade, mas até de pensamento. Porque a gente pegava e saía juntos ali, né? Ia no Miller, por exemplo. A gente ia no Miller, tava lá descendo a escada rolante, a gente ouvia uma música na tua casa antes de sair, e daí, no mesmo momento, na escada ou em qualquer outro ponto que tivesse, a gente cantava a música exatamente no mesmo ponto. Era uma coisa absurda, que hoje em dia facilita bastante o nosso trabalho, porque a gente não tem que explicar uma coisa para o outro. A gente simplesmente fala meia coisa, o outro já pega e capta inteiramente. Já consegue absorver, já consegue entrar, já consegue ver tudo aquilo que você está vendo. E exatamente isso que é o fundamental para nós, que é uma questão do ver aquilo. Né? Não existe uma coisa que seja simplesmente simbólica. Não existe essa coisa do para mim, eu acho que mais até, do símbolo, né? Quando você mostra um símbolo de um banheiro, né, masculino, símbolo do banheiro para deficiente, etc., aquilo é o símbolo do. Não é o. Que as pessoas fazem essa transferência imediata, né, do simbólico para o real. Eu falo que é uma maneira psicótica de se ver a realidade e que possibilita que, de repente, determinados símbolos ou palavras acabem virando realidade em detrimento da realidade objetiva que se encontra na frente daquele imbecil. Então, por isso que eu digo que é uma análise, é um uso psicótico da linguagem que vem sendo feito com a evolução da própria linguagem dentro, né, da civilização. Né? Dentro do grego antigo, por exemplo, você não tinha essa alucinação. Era um modo muito mais Wittgensteiniano do tratatos lógicos filosóficos de se ver o mundo, dentro do que você encontra da língua grega antiga, né, do que é, por exemplo, o português moderno, em que você não sabe nem o que é um dativo, o que é um genitivo, o que é acusativo, nominativo, ablativo e o caralho a quatro. Você encontra simplesmente uma abstração linguística que passa a integrar a tua realidade numa forma que não corresponde à realidade objetiva. E por isso é psicótica.